Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Mary. Hoje eu trago para vocês o passo a passo detalhado desta linda bolsa tipo cesta. Nós vamos fazê-la com ponto baixo simples. Espero que você me acompanhe até o final da aula, que aproveite o processo e coloque em prática. Se for esse o caso, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, me avise nos comentários e terei o maior prazer em responder. Vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais: fita métrica, tesoura, 4 marcadores de ponto, agulha de tapeçaria, agulha de crochê de 3,5 milímetros para esconder as pontas, agulha de crochê de 5,5 milímetros. Essa será a nossa agulha principal. 2 alças circulares. Essas são de madeira, tem 14 centímetros de diâmetro e na parte interna tem 10 centímetros. As ferragens e acessórios você pode adquirir na loja online dos insumos. Para o trapilho, vamos trabalhar com trapilho em novelo. Vamos usar 750 gramas. Na descrição do vídeo, vou deixar a quantidade exata que vamos gastar neste projeto. Esse é um trapilho super macio, é industrializado, 100% uniforme, com um fio de 3 centímetros de largura, que podemos trabalhar com uma agulha de 5 a 7 milímetros. Vamos começar trabalhando em uma alça e a outra vamos fazer depois com o mesmo processo. Para este projeto, eu recomendo trabalhar com um trapilho o mais uniforme possível e que os fios, ao serem esticados, encolham para dentro. Precisamos que esteja bem organizado para que os pontos fiquem bem bonitos e uniformes. Começamos a primeira volta com 16 pontos. Dentro da alça, pegamos o trapilho, colocamos na parte de trás e puxamos o fio. Giramos e damos altura. Pegamos o fio e passamos dentro da argolinha que temos na agulha. Aqui fizemos a primeira correntinha e vejam que o fio curto já fica bem ajustado e vamos escondê-lo na parte de baixo dos pontos. Como a alça é larga, vamos colocar a mão, pegar o fio, levar para cima e vamos colocar na agulha. Aqui vamos fazer o primeiro ponto. Temos 2 alcinhas na agulha, laçamos o fio e fechamos. Aqui temos nosso primeiro ponto completo. Fazemos novamente. Pegamos o fio, colocamos na agulha, ajustamos até que fique do mesmo tamanho da alcinha que temos na agulha. Pegamos um novo fio, colocamos na agulha e passamos pelas duas. Vejam que estamos fazendo tudo bem organizado, bem ajeitado, para que os pontos fiquem bonitos e uniformes. Então, ajeitamos o fio. Colocamos na agulha. Pegamos um fio novo e aqui fechamos o ponto. Vamos seguir esse processo até completar os 16 pontos. Completei os 16 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vejam como ficaram bem organizados aqui. Vocês podem ir ajeitando os fios para que não fiquem um em cima do outro e fiquem bem distribuídos e bem alinhados. Assim, vamos ajeitando. Aqui abrindo um pouquinho. Dessa forma. Para ir acomodando muito bem os pontos. Vamos trabalhar a segunda carreira. Essa vamos fazer com pontos baixíssimos. Nos posicionamos aqui no último ponto. Vejam que temos uma laçadinha na agulha. Não vamos fazer correntinha de subida, não. Vamos girar a peça e vamos começar os pontos baixíssimos. Pegando essa alça da correntinha, vamos passar a agulha na primeira alça. Vejam que aqui está a primeira correntinha. Vamos pegar essa alça.
essa, todas essas. Vamos fazer 16 pontos baixíssimos até chegar a essa última. Passamos a agulha na parte de baixo da correntinha. Pegando a primeira alça, pegamos uma nova laçada. Ficam 2 alcinhas na agulha. Deslizamos a primeira dentro da que já tínhamos. Passamos por baixo da próxima correntinha, pegando aqui a primeira laçada. E vamos para frente e damos altura. Aqui deslizamos. Passamos por baixo da próxima. E deslizamos. Vamos realizar a última. Pegamos o fio e deslizamos. Finalizamos a segunda volta com 16 pontos baixíssimos. Olhem como fica. Agora vamos trabalhar a terceira volta. Aqui não vamos fazer correntinha de subida. Apenas viramos a peça imediatamente e começamos com pontos baixos. Aqui vamos fazer aumentos e vamos passar a agulha neste espaço. Reparem que aqui temos um fio, vamos trabalhar os pontos em cima dos fios. Aqui temos a primeira, bem aqui em cima, vamos fazer o primeiro ponto. O próximo, notem o fio aqui, vamos fazê-la neste espaço. Aqui. E aqui deste lado. Passamos a agulha nesse primeiro espaço. Pegamos a linha e damos a altura. Aqui tiramos a agulha. Passamos aqui na primeira. E aqui na segunda. E vamos fazer um ponto baixíssimo passando a primeira dentro da segunda, assim. Vejam que aqui já fica o primeiro ponto bem organizado. Esse processo vamos fazer sempre no primeiro ponto. Repito novamente. Temos uma argolinha na agulha, passamos a agulha no primeiro espaço por cima da linha. Pegamos uma nova laçada, levamos para frente e damos altura. Vejam que aqui temos 2 argolinhas na agulha. Vamos tirar a agulha, passamos de frente para trás. Aqui na primeira laçada e na segunda. Deslizamos esta dentro da primeira, desse jeito. Aqui já formamos o primeiro ponto. No próximo espaço, em cima da laçada, passamos a agulha. Laçamos o fio e fazemos aqui um ponto normal. Ajustamos. No próximo, vamos trabalhar um aumento, ou seja, 2 pontos dentro desse mesmo ponto. Passamos a agulha, laçamos o fio e fazemos o primeiro ponto. Ajustamos bem aqui. Passamos a agulha novamente dentro desse espaço e fazemos o segundo ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos. E 2. No próximo, faremos um aumento. Novamente dentro desse espaço. E aqui fazemos outro ponto. Acomodamos muito bem o fio. Passamos a agulha no próximo e vamos trabalhar um ponto baixo. Aqui vamos fazer 4 pontos. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, faremos um aumento. Passamos a agulha dentro desse mesmo ponto e fazemos o segundo. No próximo, repetimos aqui deste lado 2 pontos baixos. E 2. No seguinte, um ponto de aumento. E 2. Finalizamos aqui com 2 pontos baixos. E vejam, aqui vamos fazer o próximo neste espaço. Finalizamos a terceira volta com 20 pontos. A partir de agora, não vamos mais contar os pontos nas correntinhas, e sim na parte de baixo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui nas correntinhas, teríamos 19 correntinhas. Trabalhamos uma sequência de 2 pontos baixos, um ponto de aumento. 2 pontos baixos, um ponto de aumento. 4 pontos baixos, um ponto de aumento. Repetimos deste lado. 2 pontos baixos, ponto de aumento. E finalizamos com 2 pontos baixos. Nesta terceira carreira, começamos com os 4 aumentos. Vamos colocar os marcadores. Aqui temos o primeiro aumento. Olhem onde estão os 2 pontos. Vamos colocar o marcador no primeiro ponto da direita para a esquerda. Aqui, neste aqui. Aqui, no segundo aumento, colocamos novamente no primeiro ponto da direita para a esquerda, neste ponto. Aqui no terceiro aumento, vamos colocar o marcador no primeiro ponto da esquerda para a direita, neste aqui. Aqui, no último ponto, no primeiro da esquerda para a direita. Já temos os marcadores posicionados. Vamos fazer os aumentos subindo a peça desta forma, trabalhando um aumento em cima do aumento da carreira anterior. Vamos trabalhar a quarta carreira com ponto baixíssimo e a quinta carreira com ponto centrado. Começamos aqui com ponto baixíssimo. Não fazemos correntinha de subida, apenas viramos a peça e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha, pegando a laçada da frente. Aqui. Passamos pelo centro de baixo para cima. Pegamos a laçada. Levamos para frente e aqui deslizamos. Passamos por baixo da próxima correntinha, pegamos a laçada e deslizamos. Vamos trabalhar aqui um total de 20 pontos baixíssimos. Vamos fazer o último ponto. Vejam que desse lado dá para ver o ponto baixo. Levantamos essa primeira laçada e aqui fazemos o último ponto baixíssimo. Olhem aqui o ponto. Damos altura no nível da orelhinha que está na agulha, pegamos a laçada e deslizamos. Finalizamos a quarta carreira com 20 pontos baixíssimos. Agora vamos fazer a quinta carreira, temos a orelhinha na agulha,
viramos a peça. E aqui vamos trabalhar pontos centrados e pontos de aumento. Vamos fazer o primeiro ponto centrado. Então abram bem aqui o ponto, olhem aqui, onde dá para ver o espaço. É aí que vocês passam a agulha e fazem o primeiro ponto, aqui desse lado, no centro, passam a agulha. E aqui sim, ela deve sair na parte de baixo da lombadinha, no meio dessas duas alcinhas. Passem a agulha. Abram bem, porque esse primeiro ponto tem que ficar ajustado. Olhem onde ela sai, embaixo dessa lombadinha. Peguem a laçada que esteja bem organizada. Deem altura no nível da orelhinha que está na agulha. Tirem a agulha. Lembrem que esse primeiro ponto é diferente. Passem a agulha da frente para trás. No meio dessas duas, e aqui deslizam a primeira dentro da segunda, assim. E aqui temos o primeiro ponto. Passamos pelo centro do próximo. Olhem que sai atrás, embaixo da lombadinha. Pegam a laçada, levantam até a altura da orelhinha que está na agulha. Pegam a laçada novamente e aqui fecham o ponto onde está o marcador. Vamos fazer o aumento, passamos a agulha. Pegamos a laçada, fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente dentro desse ponto e trabalhamos aqui o segundo. Agora vamos colocar o marcador, não no primeiro ponto do aumento, mas sim no segundo. Ok. Vejam que estamos trabalhando aumento sobre aumento, mas o que vai mudando é que em uma carreira pegamos o primeiro ponto e na carreira seguinte pegamos o segundo ponto. Assim, vamos mudando de ponto para que a peça não fique deformada, mas continuamos trabalhando o aumento sobre o aumento. Passamos a agulha no centro do ponto seguinte. Fazemos ponto centrado. No centro do próximo. Aqui trabalhamos 3 pontos simples. Agora vamos fazer o aumento. Acomodamos o fio e fazemos o primeiro ponto. Passamos novamente dentro desse ponto. E completamos o segundo. Neste segundo ponto, colocamos novamente o marcador. Trabalhamos aqui um ponto simples. Passamos a agulha por baixo do próximo, ajeitamos o fio. Vamos fazer o próximo aumento. Aqui, vamos colocar o marcador no segundo ponto, da esquerda para a direita. Este aqui é o primeiro e este aqui é o segundo. Ponto central. Retiramos o marcador. Fazemos o primeiro ponto do aumento. Passamos novamente. E completamos aqui o segundo ponto. Vamos colocar o marcador no segundo ponto, da esquerda para a direita. 1, 2.
Fazemos aqui os 2 últimos pontos simples. Simples porque não são de aumento. Aqui o último. Podemos ver apenas um fio. Levantamos um pouquinho este aqui. E aqui dá para ver os 2. Vamos passar a agulha não só por este, mas também vamos pegar este que está na parte de trás. Aqui. Passamos aqui no centro e na alça que está na parte de trás. Finalizamos a 5ª volta com 24 pontos. Trabalhamos 2 pontos baixos, ponto de aumento. 3 pontos baixos, ponto de aumento. 6 pontos baixos, ponto de aumento. Repetimos. 3 pontos baixos, ponto de aumento. E finalizamos com 2 pontos baixos. Vamos fazer a 6ª volta. Viramos a peça e trabalhamos ponto baixíssimo. Cheguei ao último ponto. Passamos por baixo da primeira alça. Deslizamos. Finalizamos a 6ª volta com 24 pontos baixíssimos. Agora vamos trabalhar a 7ª volta. Não fazemos correntinha de subida, apenas viramos a peça. E passamos a agulha no centro do primeiro ponto. Passamos a agulha. Pegamos a laçada. Damos altura. Aqui, como é o primeiro ponto, tiramos a agulha. Passamos de frente para trás entre as duas. Deslizamos a primeira dentro da segunda. Deslizamos no próximo ponto. Ponto centrado. Subimos até o nível da orelhinha que está na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Deslizamos no próximo ponto. E fazemos o aumento onde está o marcador. Dois. Vamos colocar o marcador no primeiro ponto do aumento. O anterior colocamos no segundo e o anterior a esse colocamos no primeiro. Veja que fica em forma de zigue-zague. Vamos fazer 4 pontos simples. Fazemos o aumento. Colocamos o marcador no primeiro ponto. Trabalhamos aqui 6 pontos simples, ou seja, sem aumento. Passando a agulha sempre pelo centro do ponto. Fazemos o aumento. Sempre ajeitamos o fio.
Aqui colocamos o marcador no primeiro ponto da esquerda para a direita, neste aqui. Fazemos pontos simples. Completei os 4 pontos. Agora vamos fazer o aumento. Passamos novamente dentro desse mesmo ponto. E fazemos aqui o segundo. Neste ponto, vamos colocar o marcador. Finalizamos com 3 pontos simples. Aqui, o último sempre fica escondido. Vejam que só aparece uma alça. Levantamos. E deste lado está a outra. Passamos por baixo dessa alça. E por baixo da que está atrás. Deve ficar assim. Laçamos o fio. E aqui fazemos o último ponto. Finalizamos a volta número 7. Com 28 pontos. Lembrem-se de contar os pontos, não as correntinhas. Fazemos uma sequência de 3 pontos baixos, 1 ponto de aumento. 4 pontos baixos, 1 ponto de aumento. 6 pontos baixos, 1 ponto de aumento. Repetimos. 4 pontos baixos, aumento e finalizamos com 3 pontos baixos. Vamos fazer a 8ª carreira. Viramos a peça. E trabalhamos 28 pontos baixíssimos, passando a agulha por baixo da correntinha, pegando a primeira alça. Até chegar aqui, neste último ponto. Vamos fazer o último ponto. E com este, finalizamos os 28 pontos deslizados. Vamos virar a peça e começar a volta número 9, fazendo o primeiro ponto centrado. Fazemos 2 pontos baixos. Fazemos aqui o primeiro aumento. Um, 2. Colocamos o marcador no segundo ponto. Vamos fazer 5 pontos baixos até chegar ao próximo aumento. Completei os 5 pontos, tiramos aqui o marcador. Fazemos aqui o primeiro ponto do aumento. Passamos a agulha novamente. E aqui fazemos o segundo. Colocamos o marcador no segundo ponto. Vejam que na carreira anterior, colocamos o marcador no primeiro ponto. Vamos trabalhar deste lado 8 pontos simples. Completei os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos fazer o aumento. Passamos novamente a agulha e completamos aqui o segundo ponto.
Colocamos o marcador no segundo ponto da esquerda para a direita. 1, 2. Vamos fazer 5 pontos simples. Acomodamos muito bem o fio e aqui vamos fazer o último aumento. Dois. Colocamos aqui no segundo ponto. Realizamos os últimos 3. E aqui o último, embaixo do fio. E daqui está na parte de trás. Finalizamos a volta número 9 com 32 pontos. Verifiquem. Trabalhamos 3 pontos simples, um aumento, 5 pontos simples, um aumento, 8 pontos simples. Aqui no centro, aumento, 5 pontos simples, aumento e finalizamos com 3 pontos simples. Viramos o trabalho e começamos aqui a volta número 10, fazendo 30 pontos baixíssimos. Completei os 30 pontos baixíssimos. A partir da volta número 10, não vamos trabalhar nos 2 últimos pontos. Isso significa que na carreira de pontos baixíssimos não faremos esses 2 últimos. E na carreira de pontos baixos centrados também não faremos esses 2 últimos pontos. Por quê? Porque a partir de agora vamos dar altura ao que vai ser o corpo da nossa bolsa. Viramos a peça e começamos a volta número 11. Não trabalhamos nos 2 primeiros pontos. Passamos a agulha no ponto que está embaixo, aqui no centro. Laçamos o fio, damos altura e aqui fazemos o primeiro ponto. No seguinte, ponto simples. E aqui fazemos o aumento. Dois. Colocamos o marcador no segundo ponto. E vamos trabalhar deste lado 6 pontos simples. Completei os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o aumento aqui. Dois. Aqui colocamos o marcador no primeiro ponto. E agora vou continuar trabalhando 8 pontos baixos. Completei os 8 pontos baixos. Vamos fazer o aumento aqui. Passamos pelo centro, fazemos aqui o primeiro, passamos novamente e completamos o segundo. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Completei os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o último aumento.
Colocamos o marcador neste ponto e finalizamos aqui com 2 pontos. Vejam que nesses 2 últimos não vamos trabalhar. Finalizamos a volta número 11 com 32 pontos. Fazemos 2 pontos baixos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 8 pontos no centro, um aumento. Repetimos, 6 pontos, um aumento e finalizamos com 2 pontos baixos. Viramos a peça e agora vamos começar a volta número 12, fazendo 30 pontos baixíssimos. Finalizamos os 30 pontos baixíssimos e nesses 2 últimos não trabalhamos. Viramos a peça e aqui vamos começar a volta número 13. Nesses 2 primeiros pontos não vamos trabalhar, passamos a agulha no ponto que está embaixo e fazemos ali o primeiro ponto. No seguinte, fazemos um aumento. Dois. Nesses pontos, não vamos mais colocar marcador, porque esse seria o último aumento desse lado. Agora, vamos trabalhar 6 pontos baixos. Completei os 6 pontos. Vamos fazer o aumento. No segundo ponto, coloco o marcador. Vamos trabalhar 10 pontos desse lado. Completei os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer o aumento aqui. Colocamos o marcador agora no primeiro desse lado. Vamos fazer 6 pontos baixos. Completei os 6 pontos. Vamos fazer o último aumento. Aqui não vamos mais colocar marcador. Agora, vamos fazer o último ponto. Lembrem-se que aqui começamos com um ponto baixo. Também devemos terminar deste lado com um ponto baixo. Finalizamos a volta número 13 com 32 pontos. Verifiquem, trabalhamos pontos baixos, aumento, 6 pontos baixos, aumento, 10 pontos baixos, aumento, 6 pontos baixos, aumento e finalizamos com pontos baixos. Não trabalhamos nos 2 primeiros pontos, nem nos 2 últimos. Agora vamos trabalhar. A volta número 14. Viramos e começamos com 30 pontos baixíssimos. Não trabalhamos nos 2 últimos. Completei os 30 pontos, finalizando assim a volta número 14. Vejam que aqui eu não trabalhei nos 2 últimos pontos. Viramos a peça e começamos a volta número 15.
Aqui vamos trabalhar 8 pontos baixos até chegar aqui no ponto onde está o marcador. Fazemos o último ponto. E completamos os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesses 2 primeiros não trabalhamos. Agora vamos fazer o aumento. Colocamos o marcador nesse primeiro ponto. Fazemos o aumento. Agora vamos trabalhar 10 pontos. Completei os 10 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer o aumento. Colocamos o marcador no primeiro deste lado. Completamos os 8 pontos, como fizemos deste lado. Terminei os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nesses 2 últimos pontos, não trabalhamos. Terminei a volta número 15 com 30 pontos. Começamos com 8 pontos baixos, um aumento, 10 pontos baixos, um aumento e finalizamos com 8 pontos baixos. Vamos iniciar a volta número 16, fazendo 28 pontos baixíssimos. Não vamos trabalhar nesses 2 últimos pontos. Completei os 28 pontos baixíssimos, finalizando assim a volta número 16. Viramos a peça e vamos começar aqui a volta número 17. Trabalhando 6 pontos baixos, um aumento. 12 pontos baixos, um aumento, finalizando aqui com 6 pontos baixos. Nestes 2 últimos, não vamos trabalhar. Completei os 6 pontos, finalizando assim a volta número 17, com um total de 28 pontos. Trabalhamos 6 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos no centro, um aumento, e finalizamos com 6 pontos baixos. Não trabalhamos nos 2 últimos. Vamos iniciar a volta número 18, fazendo 26 pontos baixíssimos por toda a borda, deixando esses 2 últimos pontos sem fazer. Completei os 26 pontos baixíssimos da volta número 18. Vejam que nesses 2 últimos não trabalhamos. Agora vamos fazer a volta número 19. Viramos a peça, fazemos 5 pontos baixos, trabalhamos o aumento onde está o marcador. Aqui fazemos 12 pontos baixos, o aumento, e finalizamos aqui com 5 pontos. Completamos os últimos 5 pontos, finalizando assim a volta número 19 com 26 pontos. Confiram, trabalhamos 5 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos, um aumento e finalizamos com 5 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar a volta número 20, fazendo 24 pontos baixíssimos por toda a borda, e lembrem-se que esses 2 últimos pontos nós não vamos trabalhar. Completei os 24 pontos baixíssimos, finalizando assim a volta número 20. Vamos girar a peça e aqui vamos começar a última volta, com aumentos. Vamos trabalhar 3 pontos baixos, ponto de aumento onde está o marcador, 14 pontos baixos, ponto de aumento, finalizando aqui com 3 pontos baixos. Finalizamos a volta número 21 com um total de 24 pontos. Trabalhamos 3 pontos simples, aumento, 14 pontos simples, aumento e finalizamos com 3 pontos simples. Assim,
Dessa forma, a peça de vocês já deve estar ficando assim. Vejam que os pontos estão bem organizados, bem arrumadinhos e todos têm o mesmo tamanho. Na parte de trás, vejam como ficou bonita. Aqui vocês vão notar que ela vai parecer um pouco torta, e isso é normal, por causa das bordas irregulares. Então agora, vamos trabalhar essa parte, fazendo as voltas para dar o acabamento final. Vamos trabalhar a volta número 22. Aqui vamos fazer pontos baixíssimos. Cheguei aqui no último ponto. Vamos fazer o último ponto baixíssimo para completar os 24 desta volta. Passamos a agulha por baixo desta alça. E fazemos aqui o ponto baixíssimo. Neste pontinho, vamos colocar um marcador. Porque agora vamos trabalhar 13 pontos baixíssimos desse lado. Então, para poder identificar onde terminam os 24, vamos passar a agulha. Aqui nesta alça. Vamos fazer um... 2. Neste não vamos trabalhar. Vamos fazer aqui no que está ao lado. 3. Neste aqui. 4. Não é neste, é no que está ao lado. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. E este seria o último ponto para completar o número 13. Passamos por baixo deste fio. Fazemos um ponto baixíssimo. Fazemos deste lado o último ponto baixíssimo. Vejam. Completamos aqui os 13 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A partir de agora, vamos trabalhar mais 6 voltas, já para começar a dar a forma curva à nossa bolsa. Nesta, não faremos nem aumentos nem diminuições. Nesta primeira volta de pontos centrados, vocês vão passar a agulha. Olhem aqui onde está o ponto, bem aqui no centro. Deve sair aqui. Passem para o próximo ponto. Aqui. Deve sair aqui no meio dessas duas alças, embaixo da barriguinha. O seguinte, não vão fazer aqui, mas sim olhem aqui, bem no centro, mais acima, aqui neste. Aqui neste, passamos a agulha no centro do ponto. Laçamos o fio. Damos a altura, passamos a agulha na alça reservada e aqui deslizamos. Passamos no centro do próximo. Damos a altura, laçamos o fio e fechamos.
Passamos no centro do próximo ponto. Ajustamos muito bem e fazemos o que está ao ladinho. Vamos para o próximo. Assim os pontos vão ficando. Vamos fazer os 2 últimos para completar os 13. Colocamos aqui o último. Vejam que aqui está centralizado. Ajustamos muito bem e agora vamos fazer os pontos deste lado. Completei os pontos aqui na base. Vamos fazer os deste lado. Passamos a agulha aqui no centro do ponto. Aqui deste lado, no centro, neste aqui. Finalizamos a primeira volta ao redor da peça com 48 pontos. Agora vamos trabalhar a segunda volta com pontos baixíssimos. Vamos fazer o último ponto. Finalizamos a segunda volta de pontos baixíssimos. Agora vamos trabalhar a terceira com pontos baixos centrados. Vamos fazer um ponto no centro de cada ponto da volta anterior, por toda a borda, até chegar aqui neste último ponto.
Finalizamos a terceira volta de pontos baixos centrados. Agora vamos fazer a quarta volta de pontos baixíssimos. E também vamos trabalhar a quinta volta de pontos baixos centrados novamente. E já nos vemos para fazer a sexta volta. Terminei a volta número 4 e a número 5, e assim a peça vai ficando. Olhem como já está ficando a parte curva da bolsa. Vamos trabalhar a última volta da peça, essa será a volta número 6, e vamos fazê-la com ponto baixíssimo. Vamos passar a agulha não na primeira alça, mas por baixo de toda a correntinha. Aqui estaremos fazendo os pontos baixíssimos. Temos uma laçadinha na agulha, damos uma laçada e aqui vamos fazer uma correntinha de subida. Giramos a peça, deixando essa laçada na parte de baixo e vamos passar a agulha por baixo da próxima correntinha. Ok. Damos uma laçada, puxamos para cima, agora temos 2 laçadinhas na agulha, vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. Já fizemos aqui nosso primeiro ponto baixíssimo. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha. De cima para baixo, damos uma laçada. Levamos para cima. Temos aqui 2. Deslizamos. Passamos por baixo da próxima correntinha. Laçamos o fio. Damos altura. E deslizamos. Passamos por baixo da próxima. Já estou finalizando a carreira de ponto baixíssimo e vejam como os pontos ficam, todos do mesmo tamanho. Vou te explicar como conseguir isso. Você vai passar a agulha por baixo da próxima correntinha, laçar o fio e levantar até a altura da argolinha que está na agulha. Aqui você desliza e vai ver que todos os pontos vão ficar do mesmo tamanho, porque você está dando a mesma altura para todos. Tente não fazer muito apertado, ou seja, muito justo, para que essa parte da bolsa não fique muito fechada. Porque o que queremos conseguir com os pontos baixíssimos é dar mais firmeza e estrutura para esse lado, porque ele vai ser a base da bolsa. Aqui já fazemos o último ponto. Já finalizamos este lado da bolsa. Olha como ficou a parte de trás, como está. Trabalhamos um total de 28 voltas e aqui nos pontos centrais temos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A volta número 14 é a que trabalhamos aqui na alça. Vou passar as medidas de altura com a alça. Tem 22 centímetros. E de largura tem 36 centímetros. Aqui eu já fiz o outro lado da bolsa. Olhem como ficou. Tem as mesmas medidas e a mesma quantidade de pontos. Aqui eu cortei o fio. Vou mostrar para vocês como esconder ele. E com a ajuda de uma agulha mais fina, vamos passar aqui na parte de baixo. Escondemos esse fio que sobrou embaixo dos pontos.
Vamos fazer a costura das duas partes com ponto baixíssimo. Vamos passar a agulha não na correntinha da parte de cima, aqui não, mas sim na alça que está na correntinha de baixo. Olhem que aqui está a correntinha completa. Vamos passar a agulha de cima para baixo, pegando essa alça. Assim, e deste lado, vamos passar a agulha. Olhem aqui onde está a segunda correntinha. Vamos passar a agulha de cima para baixo, pegando a laçada que está embaixo, aqui. Temos uma argolinha na agulha, aqui no último ponto. Vamos fazer uma correntinha de subida. Passamos a agulha primeiro na laçada deste lado, aqui na parte de baixo. Veja que é de cima para baixo. E depois, vamos passar o fio de cima para baixo, aqui, nesta. Vamos deixar o fio na parte de baixo. Pegamos o fio, passamos por esta primeira e depois por esta. Damos altura, temos duas alcinhas na agulha, vamos fazer o ponto baixíssimo. Passamos agora primeiro, sempre a deste lado. E depois a da frente. Pegamos a linha, passamos por essa e por esta. Damos altura e aqui deslizamos. Assim fica a nossa costura. Vamos fazer aqui os dois últimos pontos. Passamos a agulha aqui por baixo deste fio. Deste aqui. Acá. Vamos pegar este fio. E este aqui em cima. Assim. Deslizamos. Passamos por esta. Aqui está na frente. E passamos aqui em cima. Aqui. Pegamos a linha. Aí deslizamos, tiramos. Vamos esconder o fio. Pronto. Aqui, em toda a borda da bolsa, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos para dar um acabamento melhor. Fazemos uma correntinha. E vamos passar ela aqui, debaixo deste ponto. Aqui neste espaço. Passamos a agulha aqui. Aqui deste lado. Aqui.
Tentem não fazê-los muito apertados. Sempre mantenha a altura no nível da orelhinha na agulha de crochê. Aqui fazemos o último ponto. Olhem só como já está ficando. Cortamos o fio. Retiramos. Vamos passar o fio bem ajeitadinho dentro da alça. Esse fio vamos esconder aqui na parte de baixo. Passamos a agulha de trás para frente. Aqui. Aqui embaixo deste fio aqui, colocamos o fio e vamos levá-lo para trás, com muito cuidado. E vejam, assim ficou o acabamento. Agora vamos esconder a ponta do fio que sobrou na parte de baixo dos pontos. Façam deste lado o mesmo processo. Já terminamos as voltas de ponto baixíssimo. Olhem como ficou. Vejam como ficaram lindas. E dá uma aparência melhor à borda da bolsa. Para esse tipo de bolsa, não se usa fecho magnético. Eu recomendo usar um saquinho com zíper ou daqueles que fecham nas laterais. Aqui eu coloquei a plaquinha personalizada com o nome do canal. Você pode adquirir essa na sua loja online dos insumos. Vou colocar esse tassel sintético. Acho que isso dá um contraste muito bom. Lembre-se que todos os acessórios são opcionais. Você pode usar o que tiver disponível. Olhem como ficou lindo. Vou te passar as medidas finais. De altura, terminou com 17 centímetros. De largura, tem 27 centímetros. Essas medidas podem variar conforme a espessura do fio de malha usado. E se você está se perguntando se pode fazer esse projeto com outro material, claro que pode. O que você deve ter em mente é que as medidas vão variar um pouco. Chegamos ao final da aula. Espero que você tenha aproveitado todo o processo, que você coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Deus abençoe vocês. Tchau!